Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Hora de Ação aqui na nossa Rede TV. Você vai ver hoje no programa Brutalidade em São Paulo. Uma jovem que estava desaparecida foi encontrada carbonizada em um buraco no meio, em uma das avenidas mais importantes da capital paulista. Só para você ter uma noção, a família acusa o pai dela pelo crime. Boa noite, Edipolo. Boa noite, Lordelo, a todos que acompanham o Hora de Ação, direto dos Estados Unidos. Cargueiro perde o controle e derruba a ponte em Baltimore. Pelo menos, Lordelo, 6 pessoas estão desaparecidas. Olha, hoje a gente vai trazer a reportagem completa e especial que foi exibida no Geraldo Povo, do Geraldo Luiz, aonde toda a produção do Geraldo, da Marlene Matos, eles encontraram o paradeiro do irmão de Suzane von Richthofen. É Andreas von Richthofen, que vive, o Geraldo encontrou, ele vive atualmente em uma chácara no interior de São Paulo. Em pleno 2024, ao julgar caso de assédio cometido por pastor, desembargador de Goiás sugere que vítima é sonsa. Repercussão do caso fez o magistrado mudar o voto, Lordelo. Em instantes, no Hora de Ação. Olha, nos Estados Unidos, um navio cargueiro derrubou uma ponte nesta madrugada. Pelo menos 6 pessoas ainda estão desaparecidas. O Bruno Mastrocola está lá e tem mais informações para a gente. Boa noite, Bruno. Alguém já foi encontrado? Boa noite, Lordelo. Um prazer falar com você. Até agora ainda estão à procura de 6 vítimas que ainda não foram encontradas. 2 foram resgatadas, uma sem vida e a outra gravemente, eu diria que ferida, com alguns problemas. Mas esse navio cargueiro, por volta da 1h30 da manhã, se chocou com uma das estruturas da Francis Scott Key Bridge, que está aqui ao fundo. E você vê que eles estão durante todo o dia com equipes de resgate, com helicópteros sobrevoando para buscar principalmente as pessoas que ainda estão desaparecidas. Essa é uma importante ponte aqui da região de Baltimore. Ela é como se fosse uma parte do Rodoanel que é em volta da cidade de Baltimore, que é como se fosse uma grande metrópole que engloba também Washington DC e toda essa área. Então, economicamente, vai ser um grande problema para a região, porque vai ficar interrompido por um período indeterminado o porto aqui da região e a conexão entre os lados aqui das redondezas de Baltimore ficou prejudicado também. Então, grandes serão os impactos na economia principalmente, mas o mais importante, é claro, buscar sobreviventes, né? A gente sabe que é cada dia mais difícil, cada hora que passa mais difícil, ainda mais numa água tão gelada como agora a água da Bahia está, mas a gente continua nessa torcida de fé, não é mesmo? Bruno, é importante a gente ter você ao vivo agora, porque essa notícia hoje tomou conta de todos os noticiários. Bruno, você já tem alguma notícia em razão de como acontece um acidente desse? Nós estamos em 2024, os Estados Unidos com toda a sua condição tecnológica. Como é que aconteceu um acidente desse porte, Bruno? Veja, você tem um ponto muito interessante, porque a gente está falando aqui de um porto que representa, em termos financeiros, o 7º maior porto dos Estados Unidos da América. E justamente tem um caminho tão estreito, eu diria, que para passar por baixo dessa ponte, que é uma ponte que era a 3ª ponte com o maior vão do mundo, ou seja, tem que ser muito grande. Hoje eu estava conversando com alguns locais aqui e um deles, morador da Bahia, me disse o seguinte, que antigamente no canal da América Central passava um tamanho de navio e agora é muito maior do que suportaria talvez esse canal aqui. É um caminho bem estreito, por qualquer falha, qualquer desavença no jeito que você conduz, pode acontecer um acidente. Então, nesse caso aqui, a gente teve já se sabe, provavelmente foi uma pane elétrica, o que prejudicou, na verdade, o jeito que o navio maneja e se conduz
no caminho, nesse caminho estreito, e até em alguns momentos, se você perceber nas imagens que estão disponíveis, você vai perceber que a luz se apaga um pouco, depois parece que o capitão tenta corrigir um pouco a rota, mas já é muito tarde, ele acerta uma das estruturas dessa ponte. Uma ponte assim, eu conversei com pessoas que moram aqui já há muitos anos e falam assim, puxa vida, eu senti, eu sei que é uma analogia muito bruta, mas eu senti mais ou menos como o pessoal de Nova York se sente, de olhar, ver um prédio todo o tempo e daqui a pouco você não ser capaz de ver aquele mesmo horizonte, não é? Então, mais um problema para ser resolvido aí, Lordelo. Olha, Bruno, a gente acabou de mostrar as imagens do acidente e quando você estava falando, o público do Hora da Ação teve a nítida impressão, porque as luzes, Bruno, começaram a piscar, né? Ela pisca, ela acende, ela pisca, ela acende. Olha, estamos mostrando novamente para que o nosso público assista. Olha, o navio vinha andando, ele piscou, apagou, né? Apagou e ali acendeu de novo. Mas aí eu entendo que provavelmente já estava totalmente sem controle, apesar de ter avisado a torre de comando, não foi possível nenhum tipo de manobra que pudesse, Bruno, realmente evitar um acidente dessa gravidade. E volto a repetir, Bruno, nós estamos em 2024, tecnologia comendo solto, né? Tudo hoje, tudo com muito prático e ainda hoje, Bruno, nos assusta, né? Ter acidentes como esse. Pois é, e ainda mais quando o pessoal da Redondeza ainda falou do barulho que se ouviu aqui na Redondeza, que parece que boa parte da população aqui do entorno acordou sem saber se era do que se trata. Isso é um acidente aéreo, é alguma coisa? Mas é justamente como você falou, a tecnologia evolui, mas às vezes a gente fica preso às mesmas arquiteturas de antigamente, não é, Lordelo? Então, oxalá que construam um canal mais tranquilo para trafegar. Esse, inclusive, é um dos portos que mais traz carros, mais movimenta carros dos Estados Unidos. Então, assim, quem vai pagar o preço, né? Essa que é a pergunta. É verdade. Bruno, muito obrigado pelas suas informações. A prioridade hoje do programa é sua. A gente tem essa preocupação, são pessoas desaparecidas e, eventualmente, se tiver alguma notícia, entre em contato aqui com a nossa produção, nós colocamos e voltamos com você ao vivo. Muito obrigado, viu, Bruno? Agora, eu vou para Porto Ferreira, interior de São Paulo. Sabe por quê? Porque também aqui no Brasil, aqui em Porto Ferreira também, teve confusão, teve acidente. Sabe por quê? Porque um caminhão derrubou parte de uma passarela de pedestres. A estrutura caiu em cima de veículos e ninguém, graças a Deus, não ficou ferido. 2 pistas chegaram a ficar fechadas. Em nota, a Arteres Intervias, responsável por essa rodovia, informou que vai instaurar procedimento administrativo para apurar esse caso e tomar providências cabíveis relativas a ocorrências envolvendo danos ao patrimônio. Na realidade, olha, mais um acidente. É muito triste a gente ver no Brasil, é direto. Caminhão mais alto que as pontes bate e dá uma confusão danada. Aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, nós temos duas marginais e muitas vezes o caminhão está passando, o caminhão bate na ponte, aí ele fica entalado, é a maior confusão e realmente é algo que a gente percebe que parece que não tem solução, pelo menos aqui no Brasil. Bom, motorista de van foge de blitz da polícia e coloca em risco os passageiros que estavam no carro. Ed Polo, quais são as informações? Oi, Lordelo, mais de 15 passageiros dentro desta van. O motorista, quando viu a polícia pediu para parar, ele, deu no pinote. Todas essas pessoas ficaram apavoradas porque a polícia começou a perseguir o carro, porque o carro fugiu da situação. Isso aí foi no bairro Santa Cruz, no oeste do Rio de Janeiro. Você vai ouvir aí o vídeo depois do desespero, Lordelo. O desespero das pessoas sabendo que a polícia estava atrás armada e elas pedem o tempo todo para que ele pare o carro. E ele nem aí para as pessoas, ele continua correndo. E só para salientar aqui uma informação, a gente sabe que o crime organizado, o sistema de transporte de vans, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro e em outras capitais, ele é dominado pelo comando, pelo crime organizado. Por isso, com certeza,
certeza esse homem já tinha uma passagem pela polícia, ele estava no momento sem habilitação, o carro, apesar de estar com a documentação em dia, ele apresentava problemas, ele estava em dívida com a justiça, Lordelo. Presta atenção no que eu estou dizendo. E trabalhava transportando trabalhadores nesta van, nesse trecho que liga aí a Zona Oeste de São Paulo. Dá para acreditar nisso, Lordelo? Olha, Ed, é importante a gente esclarecer para o nosso público, tem dois tipos de vans que trabalham, né? Tem aquela legalizada, que é tudo direitinho, geralmente com a prefeitura, mas Rio de Janeiro e São Paulo tem muita van que realmente faz um trabalho que não é regulamentado. Só que tem gente, Ed, que trabalha sem regulamentação, mas é gente honesta e trabalhadora. Mas esse homem que está sendo preso agora aí, o motorista de polo de camisa azul, ele tava pedido pela justiça, Ed? Exatamente, ele já tinha passagens pela polícia, na verdade ele estava com uma dívida com a justiça e quando viu a blitz, ele simplesmente ignorou o pedido de parada da polícia e seguiu em frente. Mas eu volto a afirmar para você que é grande o movimento dessas vans, desses transportes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, onde o crime organizado comanda exatamente esse tipo de transporte. Vale salientar isso, que as pessoas devem ter muito cuidado, viu, Lordelo, porque saber se o motorista de van ele é legal ou não, isso não dá para você descobrir acenando para o motorista parar. A preferência, eu volto a dizer aqui, porque eu já fiz várias matérias sobre isso, é o transporte público no ônibus. Vans realmente colocam em risco a população, como você está vendo aí nessa cena aí. De Paulo, vamos ouvir a gritaria que foi na fuga translocada do motorista. Sobe o som, diretor. Para aí, cara! Pelo amor de Deus, cara! Ô, rapaz, para aí, cara! A gente vai pular, levar o nosso aqui! Vai ser pior pra você, cara! Para aí, rapaz! Os passageiros conscientes mandando parar, o motorista não para. Ignorou completamente. Olha, uma situação muito... Olha, a gente percebeu, Ed, que o pessoal percebeu. Pô, tem que parar, a polícia tá aí atrás. Você não vai conseguir fugir. Mas o cara, além de pedido pela justiça, de Paulo, é xarope. Porque com uma van, como é que você vai fugir da polícia militar, que tem rádio, que chama viaturas, que pode interceptar uma via? Como é que ele pensa que ele pode fugir? E nessa tentativa de fuga, de Paulo, ele poderia ter batido o carro e colocado em risco tanta gente que estava transportando. É por isso que eu falo, eu sei que a dificuldade, principalmente em comunidades carentes, na periferia das grandes cidades, o transporte público é carente, mas as pessoas devem ter em mente exatamente isso. Eu já imaginei aqui que um dia isso poderia acontecer, viu, Lordelo? Porque a gente sabe que o crime organizado coloca pessoas, recruta aí, ó, ele está resistindo, inclusive, à prisão. E os policiais lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro foram precisos, porque eles perceberam que o carro estava lotado, mais de 15 pessoas dentro da van, e eles não tiveram uma atitude mais, que seria uma troca de tiros, que poderiam ir para cima. Eles esperaram realmente o momento exato, o trânsito era intenso nessa região, esperaram o momento exato para poder agir e pegar o motorista, ele que foi detido e preso. E para alívio aí dessas pessoas, olha a van totalmente cheia, o pessoal chegou atrasado, mas aliviado, porque não houve uma tragédia. Olha ele no chão ali, ó, rendido. É só BO, Ed Paulo, é só BO. E agora nós vamos direto para Minas Gerais. Sabe por quê? Porque 3 criminosos são procurados pela polícia de Minas porque eles são suspeitos de executar um homem com vários tiros em plena luz do dia. E eu estou ao vivo com o nosso repórter Pedro Oliveira, de Belo Horizonte. Me conta essa história, Pedro. Pois é, Lordelo, uma ótima noite para você e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. Esse crime aconteceu na cidade de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte. E a motivação desse crime pode ser a briga pelo tráfico de drogas na região. E nós temos, inclusive, as imagens das câmeras de segurança do momento exato da execução dessa vítima. Um carro para em frente ao bar, 2 homens já descem do veículo atirando contra o Bruno Marcos Dias, de 18 anos, ele que é a vítima. Bruno ainda corre para se esconder, mas é alcançado pelos criminosos e atingido por várias vezes. Ele cai no chão e os atiradores chegam perto dele e disparam outras vezes no rosto e também no tórax. E o Bruno
morre ainda no local. O carro prata que levou os criminosos se aproxima, a dupla entra no veículo e depois foge. Lordelo, ainda de acordo com a polícia, o Bruno, ele teria uma briga muito recente com traficantes da região. Isso porque ele estava vendendo entorpecentes, vendendo drogas em um ponto estratégico da gangue rival. Então, esse fato pode sim ter motivado a vida, no caso, esse crime, a morte do Bruno, de 18 anos, lá em Lagoa Santa. A polícia disse que ainda investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. É com você. Obrigado pelas informações, viu, Pedro? E, eventualmente, se esse crime for esclarecido, eu gostaria de mostrar no programa e principalmente o motivo, né? O motivo que levou a esse assassinato em plena luz do dia, sem preocupação, nem com câmera de segurança. Um duplo homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar em Belo Horizonte. Uma das vítimas é o irmão de um perigoso traficante que foi morto em 2022. E ele é considerado o braço direito, sabe de quem? Fernandinho Beiramar. A Patrícia Contaldi tem todos os detalhes dessa ocorrência. Com você, Patrícia. Lordelo, os moradores da região ficaram assustados com toda a confusão e o barulho dos tiros. A motivação, segundo testemunhas, seria um desentendimento durante uma partida de futebol. Mas a polícia acredita que o crime pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. O duplo homicídio aconteceu em um bar que fica em uma movimentada avenida de Belo Horizonte. A rua precisou ser fechada para os trabalhos da perícia da polícia. Os investigadores recolheram cápsulas das balas e imagens das câmeras de monitoramento. Testemunhas contaram para os militares do 13º Batalhão que 2 homens em uma moto passaram atirando. 4 clientes que estavam sentados em uma mesa do estabelecimento foram atingidos. 2 foram socorridos e não correm risco de morte. Já Carlos Eduardo Ribeiro, de 46 anos, e Cleiton Peixoto de Souza, de 49, morreram na hora. Cleiton era irmão de Rony Peixoto, apontado pela polícia como um dos maiores traficantes de Minas Gerais. Rony era considerado o braço direito de Fernandinho Beiramar. Ele foi morto a tiros em abril de 2022, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação do assassinato do Cleiton seria um desentendimento durante uma partida de futebol, mas os militares não descartam o envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia investiga o crime e procura pelos suspeitos. Olha, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E eu vou te mostrar por que nós somos considerados extremamente violentos. Um corpo de uma jovem de apenas 19 anos foi encontrado carbonizado hoje, na terça-feira, na região central aqui da capital paulista. Parentes dela acusam o pai de ter assassinado a própria filha. Foi neste buraco, ao lado da Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas de São Paulo, que o corpo totalmente carbonizado foi encontrado. O local, na região central da capital paulista, foi preservado para a retirada do cadáver e realização da perícia. A vítima foi identificada como Raíssa Santos da Silva Rosas, de 18 anos. No boletim de ocorrência, a mãe dela disse que Raíssa estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu de casa para visitar o pai dela. Desde então, a jovem não atende ligações telefônicas, tampouco respondia a mensagens. Essa imagem de uma câmera de segurança no centro de São Paulo mostra a Raíssa andando com o pai. É a última imagem dela antes do desaparecimento. Segundo familiares, ele teria assassinado a filha por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe dela. Ela estava bem. Quando nós vimos, ela estava bem. Só que foi para casa dele beber, já estava bêbada. Ele aproveitou da situação e acabou matando a filha. Ameaçou elas. Minha irmã, a minha prima, que é a mãe, matou a filha e ameaçou o próprio filho de 4 anos também. Em outra imagem, o pai aparece no prédio onde mora, tentando entrar com um carrinho no elevador. A polícia investiga se na caixa estaria o corpo de Raíssa. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP.
Olha, o nosso repórter David Diogo está o dia inteiro atrás desse caso, porque é um absurdo, né? Um pai que mata a filha, mas parece que a notícia é excelente, porque parece que o pai foi preso. David Diogo está na porta do DHPP, centro de São Paulo. Boa noite, David. Quais são aí as informações? Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, o Wellington da Silva Rosas está preso. Ele chegou minutos atrás aqui no DHPP. Ele foi preso em uma praça ali na Vila Maria, que fica na zona oeste da capital paulista. A polícia militar viu o Wellington ali, né, andando, foi abordado e automaticamente detido. O Wellington chegou a ser levado para o 39º Distrito Policial e em seguida veio aqui para o DHPP, que aguarda agora para ser ouvido. Em nenhum momento o Wellington confessou que matou a filha, mas nas perguntas dos repórteres, né, que estavam ali, inclusive a gente, ele balançou a cabeça informando que estava arrependido. Vale ressaltar que perto do local onde o corpo foi encontrado, né, já carbonizado, policiais do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa encontraram ali sangue. Esse material vai ajudar aí na realização de exames de DNA para a comprovação oficial da identidade do cadáver. Então o Wellington continua aqui, ele vai aguardar aí as próximas horas para ser ouvido, depois ele vai passar por uma audiência de custódia e também vai passar, né, pelo exame de corpo de delito e aí sim vai estar à disposição da Justiça para mais esclarecimentos desse crime bárbaro acontecido ali próxima à Avenida 23 de Maio, uma avenida movimentadíssima. Após matar a filha, ele chegou a carbonizá-la. Lordelo. Olha, David, a gente está vendo as imagens que você está trazendo para a gente e é nítido, né? Cara de culpado ele tem. Você mesmo falou que ele, não fui eu, mas da mesma maneira ele já balança a cabeça, mostrando que realmente, provavelmente é o autor desse crime brutal. David, você que está aí mexendo nesse caso o dia inteiro, levantando notícia, por acaso alguém levantou, David, qual seria a motivação para ele induzir a filha, levá-la até lá, matá-la inicialmente com fogo, carbonizada e dispensá-la nessa avenida, na 23 de Maio, em São Paulo, David? Você tem alguma notícia, algum fio que você puxou para dizer, olha, é essa a linha de investigação? Lordelo, a gente entrevistou, né, a mãe e ela informou pra gente que o Wellington não aceitava o fim do relacionamento com ela. Daí ele tinham várias tentativas, né, dele, querendo que a filha fosse lá na casa dele, inclusive via mensagens WhatsApp, né, e também pedindo para ela comparecesse ali para uma conversa. Foi daí, né, que Raíssa chegou a ir à casa do pai dela e aconteceu, né, todo esse crime aí, essa fatalidade. Mas ele não aceitava esse fim de relacionamento com a mãe de Raíssa. Ela, bastante abalada, disse que o Wellington tinha aí comportamentos agressivos durante o relacionamento. E aí teve um determinado momento que ela disse basta e aí resolveu ter o término, né, com o Wellington. Infelizmente acabou com a morte da filha. David, o Ed tem uma pergunta, mas antes eu queria te perguntar uma coisa que eu achei importante. Nas imagens aparece ele com um carrinho de supermercado cheio de compra, perto ali de um elevador. Essa imagem tem a ver alguma coisa com o crime, David? Exatamente, Lordela, porque quando a Raíssa saiu no último domingo de casa para visitar o pai, porque ela pensava que era apenas uma conversa, segundo a mãe dela. Era uma conversa para passar ali, inclusive, um domingo de lazer. E aí, quando ela entrou em contato já no fim da noite, né, ela informou que já não conseguia mais contato com a Raíssa. O Wellington tinha um comportamento assim de pessoa no meio social, comportada, pessoa, um homem, um rapaz, né, que tinha uma boa índole, apesar de ser agressivo com a ex-companheira. Mas ela disse que nunca se deu conta do que ele era capaz de fazer com os próprios filhos. A polícia vai investigar, inclusive, essa cena que você está informando e vai nessa direção aí da não aceitação desse fim de relacionamento.
De Paulo, você quer conversar uma pergunta para o David? Por favor, fique à vontade. Então, na verdade, Lordelo, eu queria complementar, porque eu conversei com policiais que estão nesse caso e eles disseram exatamente que este homem era frio e calculista, apesar de todo este, como o David mesmo disse, olha só, ele é uma pessoa que não aparenta expressão, ele não aparenta absolutamente nada, não aparenta nenhum arrependimento, ele tinha uma relação muito agressiva com a própria mulher. Cara de culpado tem. Mas ele não coloca expressão. Isso é típico de um psicopata, porque você põe na cabeça o seguinte: o cara que tenta, né, que quer voltar o relacionamento com a esposa, né, com a companheira dele, tem uma filha biológica com ela, com essa pessoa, e dá mais importância ao relacionamento do que a própria vida da filha, então ele é um psicopata, ele é uma pessoa que merece estar encarcerado. E a polícia, a gente quer aqui agradecer e até mesmo, né, parabenizar a ação da polícia, que foi rápida. Assim que ela obteve as imagens ali da 23, que tinha esse corpo carbonizado, ela começou a investigar e chegou a essas duas imagens que o Hora de Ação mostrou, que é essa imagem do prédio, onde a polícia não tem dúvida, ele não confessou, mas a polícia não tem dúvida de que o corpo da garota estava lá, o corpo da filha estava lá, e essa imagem ele já estava preparando para levar a filha para ser já teria sido morta, ela não morreu lá na 23 de maio, ela foi morta antes, possivelmente nesse apartamento, e encaminhada para lá onde ele colocou o fogo para tentar acabar com qualquer possibilidade de pista. Mas ele deixou bem claro para a mãe que ele ia se vingar através nos filhos. Tem um filho de 4 anos com a mesma mulher e ele ameaçou também o filho. Então não merece sem liberdade, ele deve confessar, porque a polícia tem todas as provas que o incriminam e é uma pessoa que deve ficar em regime encarcerada, mas sem saidinha temporária, sem absolutamente nada, né, Lordelo, que a gente sempre condena aqui, porque ele é um psicopata. Olha, de Paulo, a doutora Ivalda Aleixo, que é diretora do DHPP, vai ter muito trabalho essa madrugada, essa noite, porque esse homem, David Diogo, ele tem que esclarecer muita coisa. O Ed Paulo trouxe uma linha de raciocínio de como teria ocorrido esse crime. O que eu queria que ficasse claro, não sei se você tem as informações, David Diogo, ela teria sido morta aonde? E se ele colocou fogo na filha, quando ele colocou naquele buraco que você mostrou? Você tem essa linha do crime, como aconteceu, David? Pois é, Lordelo, a diretora do DHPP, né, a doutora Ivalda, falou que está, inclusive, das indagações dela, essa pergunta para ele: onde matou Raíssa? Foi na própria casa, né, foi no próprio apartamento? Já levou ela morta ali para aquele local? E a outra era: por que queimá-la, né? Por que ocultar? Já que estava numa avenida ali bastante movimentada, fica no centro da capital paulista. São essas perguntas que o Wellington deve responder aí, né, às autoridades policiais, inclusive para a diretora aqui do DHPP. Agora, Ed Paulo, você que tem mais de 25 anos cobrindo polícia, só eu te conheço há 22. Ed Paulo, ele queimou por qual motivo, Ed Paulo? Ele queria sumir com provas, a verdade é essa. Totalmente, não tem essa... A prima já deu ali o depoimento dela, né, na própria reportagem do David, que ela disse o seguinte: levou para casa dele, embebedou a menina, né, deixou a menina altamente adormecida, completamente sem reação nenhuma. Como ele matou, eu não tenho a certeza, que eu sei que não foi aí, não foi. Que ele matou no apartamento, para mim isso deixa bem claro pela atitude que ele fez, inclusive colocar que a polícia não tem dúvida que aquele era o corpo dela naquela caixa de papelão. Então ele matou dentro do apartamento, depois que ela estava alcoolizada, adormecida, deve ter sufocado, porque ela não aparenta sinais de perfuração. Isso a polícia, o Instituto Médico Legal vai esclarecer, mas com certeza ele matou no apartamento e daí ele está levando para 23 de maio lá. Por que na 23 de maio, Lordelo? Porque é simples, ele queria colocar num buraco onde ninguém... Se você passa na 23, você vê uma fumaça saindo do asfalto, você não vai imaginar que ali tem um corpo, né? Então ele colocou ali na certeza de que ninguém, que não seria descoberto e daria tempo dela ser totalmente carbonizada. Agora, o que ele não imaginava é que, né, essa prova que ele tentou acabar foi vista por alguém que denunciou a polícia foi acionada, agiu rapidamente, tem que falar aqui rápido, que foi bem rápido, porque ele já estava pronto para sair de São Paulo quando foi capturado. Então ele foi encaminhado para o DHPP e agora lá vai dar as explicações, ok, Lordelo? Ô, David Diogo, tem mais um detalhe que eu queria só comentar, a última pergunta.
Eu passo nessa avenida direto, mas essa localidade, pelo que eu vi, é um local que pouca gente passa a pé. Quem foi que encontrou um corpo carbonizado naquele buraco, David Diogo? Então, foram os moradores ali que moram na região. Eles acharam estranho. Inclusive, um deles foi lá verificar, né, o que tinha de algo estranho, porque havia um buraco ali na via, quando identificou esse corpo carbonizado. Foi daí que ele acionou a polícia militar para verificar, né, o que tinha ocorrido naquele local. A própria polícia, né, preservou o local ali, né, deixando seguro para a realização da perícia e entrou em contato aqui com o Departamento de Homicídios para dar prosseguimento às investigações. David Diogo, parabéns aí por todas essas informações. Eu gostaria que você continuasse aí, conversasse com a doutora Ivalda Aleixo, depois que ela interrogar esse rapaz, sabe por quê? Para a gente trazer semana que vem não, amanhã, toda essa dinâmica de como, aonde ele matou essa mira, se conseguir a gente traz ainda hoje, aonde ele matou e eventualmente aonde ele colocou fogo, como é que ele levou esse corpo até aí que parece que ele não tem carro. Então a expectativa, tá todo mundo entrando nas nossas redes sociais querendo saber essa dinâmica que a doutora Aleixo, a doutora Ivalda é muito experiente e você sabendo dessas informações, David, eu já entro com você ainda hoje. Estou aguardando, viu, David? Olha, agora eu vou para o interior de São Paulo, pois a Polícia Civil esclarece a morte de um homem, acredite se quiser, que também foi queimado vivo. A vítima foi espancada e depois o autor jogou gasolina e ateou fogo. Após meses de investigação, o autor foi preso pelo crime de homicídio triplamente qualificado. E o nosso repórter Marcelo Redlin tem todas as informações. É com você, Marcelo. Lordelo e amigos da Hora de Ação, o crime chocou Mairinque e foi registrado aqui na delegacia da cidade. Foi um longo período de trabalho da Polícia Civil, mas agora o autor deste crime bárbaro está preso. Michael Oliveira Simão, de 40 anos, teve 98% do corpo queimado. O crime ocorreu em março do ano passado. Ele foi encontrado caído neste terreno ainda com vida. Socorrido morreu no pronto atendimento municipal de Mairinque. As imagens de câmeras de segurança descoberta pela polícia mostram Michael entrando em um carro durante a madrugada do crime. Ele foi levado por um homem que morava na mesma região e que o mataria mais tarde. Pouco antes de entrar no veículo, Michael passa caminhando por este posto de combustível. São as últimas imagens dele vivo. O autor do assassinato e que foi preso é Maurício Silva. De acordo com a polícia, quando levou Michael no veículo, Maurício já tinha tudo planejado. Após espancar a vítima, o carro dele aparece neste posto de combustível, onde compra gasolina e volta até o terreno para colocar fogo em Michael, que está caído. Encontrado horas mais tarde por populares, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A Polícia Civil, em coletiva de imprensa, informou que Maurício matou Michael por motivo fútil. Na realidade, ele tinha um desentendimento com o irmão de Michael. Porém, como Michael defendeu o irmão em uma briga há algum tempo, Maurício guardou raiva e resolveu se vingar. Voltando da balada, 4 horas da manhã, viu a vítima, se recordou que meses antes tinha se desentendido com o irmão da vítima e a vítima teria entrado no meio da confusão para apaziguar. Ele não gostou disso, guardou essa mágoa, esse rancor, essa bronca, conforme ele disse. Ele viu a vítima, resolveu fazer o contorno no quarteirão, parou ao lado da vítima, conversou com ela e atraiu para dentro do carro. Saiu dali do centro de Mairinque, foi até a avenida afastada, Alberto Cocosa, um local ermo. Resolver essa contenda agredindo, no primeiro momento, só agressões físicas, com socos. Ele disse que depois que caiu chutes também. Então ele decidiu comprar combustível, voltar ao local do crime e atear fogo. E assim ele o fez, né? Maurício, agora preso, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado.
Olha, é impressionante a insanidade de algumas pessoas. Se você mora em prédio, condomínio, trabalha, você vai ficar absurdado com o que eu vou te contar. Imagina a seguinte situação. Morador da cobertura. Morador de cobertura, todo mundo sabe. É o morador que tem mais dinheiro ou é o morador que fez um investimento mais caro. Normalmente o apartamento tem dois andares, né? E é o apartamento mais caro. E o que aconteceu? Esse morador dessa cobertura que eu estou te mostrando aí, ele foi preso. Mas foi preso por quê, Lordelo? Sabe por que ele foi preso? Porque ele cortou a corda que segurava um trabalhador enquanto o trabalhador estava limpando a fachada do prédio dele. Ed Polo, aonde foi isso? Bairro Água Verde, em Curitiba. Raul Ferreira Pelegrim, 41 anos, foi preso em flagrante depois de cortar, como você disse, a corda que segurava o trabalhador que limpava a fachada, Lordelo. A limpeza era feita no 6º andar do edifício, ele estava preso com a corda e essa corda estava amarrada no telhado. Durante o trabalho, o morador da cobertura do edifício, do 27º andar, presta atenção, ele pegou uma faca e simplesmente cortou um dos lados. Ele caiu, despencou, só que ele acabou sendo seguro pelo dispositivo de segurança. Ficou ali pendurado durante um tempo, os bombeiros foram acionados, a polícia também, e aí viram isso, né? Porque ele já tinha ameaçado os trabalhadores desse prédio. Eram 2 trabalhadores, um só desceu. Ele disse o seguinte: dou 10 minutos para vocês saírem daqui. Ele não queria que fizesse a limpeza, brincadeira, não queria que fizesse a limpeza ali na fachada. E aí, eles acionaram a polícia, ele estava dentro do quarto, a polícia teve que arrombar a porta do apartamento, ele foi detido, levado e na delegacia ainda discutiu com o delegado, disse que não sabia porque estava sendo preso. É brincadeira, Lordelo. Ele disse que realmente não fez nada demais, o suspeito tentou pagar a fiança, mas ficou preso. Ali em Curitiba não teve essa audiência de custódia, não. O cara ficou preso e vai responder aí até por tentativa de homicídio. Se não fosse o dispositivo de segurança, ele teria sido, né, esse funcionário teria perdido a vida. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, Lordelo. Na sua experiência, delegado de polícia, você acha que ele fez isso por quê? Eu tenho aqui a informação, mas quero que você chuta. Por que você acha que ele fez isso? Olha, é coisa de xarope, né? Porque não tem cabimento. Pô. Você tem uma corda, você sabe que tem gente trabalhando, essas pessoas não fazem barulho, essas pessoas não estavam nem no andar dele, Ed Polo, estavam lá no andares mais baixos. Por que ele cortou essa corda? A maldita droga. Ele é dependente químico, estava bastante alterado, com certeza estava alterado, cismou lá com os funcionários, começou a ter alucinação lá, falou que não queria ele esperto, que estava sendo ameaçado, e aí os funcionários achavam que apenas era uma conversa tipo, ele está ali só brincando. Mas não, ele levou a sério, ele cortou a corda e o funcionário quase morreu. Tudo por causa da droga. Que destruição essa porcaria faz, hein, Lordelo? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Muita gente usa droga, comete crimes horríveis. Eu estava usando droga. Eu nem sei o que eu fiz. Olha, eu cortei a corda, eu não estou nem sabendo. Coloquei fogo na minha filha, também não estou sabendo de nada. Só que tem um detalhe, viu, Ed Polo? Eu nunca mostrei aqui no programa ninguém que usa droga que rasgou uma nota de R$200. Isso é verdade. Eu nunca vi. Eu nunca vi o cara com drogado quebrando o próprio carro, você entendeu? Colocando fogo nas coisas que ele pertence. Mas quando ele comete um crime bárbaro, eu estava usando droga, eu não tenho noção do que eu fiz, eu não tenho ciência, viu? A culpa é da droga, viu, Ed? Tentou o advogado um habeas corpus, mas o delegado estava falou, não, que é isso, a gente vai conversar melhor. Então ele está detido, agora está à disposição da justiça, mas ele alegou isso. Na verdade, ele nem alegou a droga, viu, Lordelo? Na verdade, a gente descobriu através do advogado que ele é dependente químico e essa poderia ser a única razão, porque ninguém vai cortar uma corda em sã consciência de um funcionário que você está vendo que está pendurado. Não tenha dúvida, Ed Polo, conforme eu prometi no programa de hoje, logo na escalada, nós vamos falar sobre Andreas von Richthofen, irmão mais novo de Suzane von Richthofen. Ele vive em situação precária há 22 anos após o crime. Hoje ele tem 37 anos de idade. Quando aconteceu a desgraça da vida dele, que foi a morte do pai e da mãe, ele tinha apenas 14 anos. No programa Geral do Povo, aqui do Geraldo Luiz, da Marlene Matos, o que aconteceu? Foi domingo agora. Eles mostraram o local onde reside Andreas von Richthofen e o local parece realmente muito abandonado, um local precário, uma realidade totalmente distante da vida confortável e rica que ele vivia com os seus pais. E, na verdade, você vai acompanhar agora essa tragédia familiar.
exclusivo. Eu vim aqui na maravilhosa Bragança Paulista, uma cidade do interior, pacata, maravilhosa, encantadora, uma cidade calma, para contar uma história que já foi contada. Uma história que já teve capítulos de uma tragédia envolvendo uma família tradicional e paulistana. Parecia a todos uma família perfeita. Seus filhos, um menino jovem, adolescente, uma linda menina, cara de princesa. Eu estou falando desse rosto angelical que comoveu a todos, quando no enterro dos pais, com essa imagem que até então fez ela chorar junto com o Brasil. Suzane não matou apenas os pais e o futuro dela, ela matou o irmão. Como assim, Geraldo Luiz? O Andréas está vivo. Sim, está vivo, mas está morto ao mesmo tempo. As imagens exclusivas que o meu produtor conseguiu capturar e gravar são imagens verdadeiras, as últimas imagens exclusivas de como hoje está Andréas, o irmão de Suzane. Olha só a imagem dele, ainda jovem. Mas como ele vive, Geraldo? Ele trabalha? Hoje não mais. Quando a Suzane mandou matar os pais, ela matou o irmão. Porque a vida dessa moça continua. Continuou na prisão, porque ela até casou, teve 2 relacionamentos na prisão. Só que hoje ela é casada com um médico. Casou recentemente e ela foi mãe. Olha só as manchetes de Suzane se tornando mãe. Aliás, tem uma pergunta, o que será que mudou nessa mulher quando ela deu à luz e se tornou mãe? Porque a mãe dela foi morta. Nós descobrimos onde hoje vive Andréas Richthofen. E mais, o que vocês vão ficar assustados é como ele vive e como ele está. Uma imagem que vai deixar todos vocês comovidos e revoltados. Hoje, Andréas tem 36 anos de idade. Não trabalha. Não fala com ninguém. Não sai de casa. Ele vive completamente isolado numa vida destruída e marcada. Imagens de internet circulam mostrando o jazigo da família, onde estão enterrados Manfred e a esposa. É um cemitério particular que só é cuidado porque é particular. Porque a informação da nossa produção que ninguém nunca mais foi lá visitar. Imagens da última morada dos pais. Vocês vão ver a partir de agora onde ele mora, como ele vive e as únicas imagens captadas do irmão sobrevivente. Vem comigo. Eu vou falar baixo porque a propriedade, a casa onde o Andréas mora, fica exatamente quase que do lado da onde esse proprietário mora. Desse casal de empresários que já moram aqui há muito tempo e são vizinhos do Andréas. Vocês vão ouvir, é um relato real de uma família que era feliz e que vinham todos aqui. O Sr. Manfred, a esposa, com as crianças, vinham aqui nesse sítio onde hoje o Andréas se isolou. Só que é um sítio hoje de quase 20 alqueires.
abandonado, virou uma selva. E o senhor já está nessa região há quantos anos? 28 anos, mais ou menos, aproximadamente 28 anos, Geraldo. 28 anos. O senhor lembra perfeitamente do casal Richthofen? Sim, lembro. Lembro perfeitamente. Tanto é que eles vinham, os quatro, todos os finais de semana estavam aqui no sítio. Vizinho nosso e era uma família super feliz. Ontem mesmo o menino estava aí gritando dentro do sítio. Teve uma outra vez que também estava gritaria de madrugada. E ele, o senhor está falando do Andréas? Andréas, isso. E ele gritava o quê? Ele gritava, vamos me matar, várias vezes, sabe? Ele tem uma crise de surto, ele fica gritando. Às vezes ele grita muito, né? Quando ele tá aí sozinho, chamando as pessoas, vê pessoas, manda as pessoas embora, sem ter ninguém pelo jeito. Casa que abrigou uma família hoje esconde um foragido dele próprio. O que ele faz dentro dessa casa? Quem o sustenta? Como que ele come? Como vive? E o que, na verdade, esconde o mistério de uma família destruída que gerou marcas para sempre. Esse rapaz que vocês estão agora vendo conviveu com o Andréas durante bastante tempo. Vocês eram jovens quando se conheceram, né? Exato. Tinha mais ou menos... Tava com uns 12, 13 anos aproximadamente. E o Andréas? Eu acho que tinha uns 6, 7 anos, que uma diferença de 6 anos, que ele tá com 36 anos hoje. Que lembrança que você tem desse menino hoje homem? Era uma criança bastante brincalhona, brincava com bug aqui na rua, aqui na frente tinha um campo, né? Tinha um campinho, a gente brincava na frente do campinho ali, saía com o buguinho, deixava a gente andar no buguinho. Era uma criança bem idônea. Nós temos essa imagem dele, eu quero que você me fale se é ele ou não. Peraí. Sim. Então, peraí só um minuto, que eu vou mostrar ainda, quero que você veja mais. É a imagem que o Brasil vai ver daqui a pouco aqui comigo. Fica no Geraldo. Quem é essa pessoa? É o Andréas. Tem dúvidas? Não, nenhuma. Acertamos? Sim. Estamos chegando exatamente em todo esse verde, toda essa mata que vocês estão vendo agora aqui. Já é o sítio que era de propriedade de Manfred von Richthofen. Pode parar na frente, lá na sombra. Eu vou mostrar para vocês agora, por favor, um ponto estratégico. Você lembra dessa chácara que é onde você passava? O sítio está completamente abandonado. A casa foi tomada. E agora, com exclusividade, vocês vão ver a entrada desse sítio que um dia abrigou uma família feliz. Com vocês, aqui, onde Andréas entra e sai. Tudo no mais absoluto abandono. O sentimento? O que você fez? Olha o telhado. O mato alto. Você vê que não. E é por aqui que o Andréas, Tatiana. É por aqui. Sai de vez em quando, não fala com ninguém, não aceita carona, não aceita ajuda, não sai pra pedir. Sozinho. Mas o que ele faz sozinho aqui, gente? Se droga. Eu vou chamá-lo no portão. Eu pedi uma ajuda. Essa pessoa não vai aparecer, só vai ouvir a voz, ele vai ficar atrás da câmera. Atenção, produção, o tempo todo ele vai ficar atrás da câmera. Eu vou chamar o Andréas. Pode ser que não ouça, a gente não sabe se ele está armado, se está errado. Então, é todo um esquema que a gente bolou aqui para chegar até isso. Que na verdade eu gostaria de resgatá-lo, de levar ele até o Alexandre Castanheira, interná-lo. Suzane, eu descobri agora
E depois de você ter ordenado a morte de seus pais, você veio aqui na chácara deles, na noite seguinte, fazer um churrasco com os irmãos Carlitos, com seu cunhado e com seu namorado. Será que o Andréas vai me receber? Eu não vou enganar muito o espectador. Provavelmente ele não recebeu ninguém. Não tem por que ele vir atender uma voz que ele não conhece. Vocês vão ver, estamos perto agora de mostrar a única imagem. Vocês vão ver como está, como o jeito, o andar dele. É um andar de trecheiro de estrada. E eu vou finalizar a matéria mostrando a imagem do Andréas para vocês no local onde ele foi, a quilômetros daqui. Cara, a quilômetros daqui, o nosso produtor. Então, que Deus te abençoe. Andrés! 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 Eu vou agora pro local aonde essa filmagem aconteceu. Eu ia até pedir para esse vizinho chamar, mas se com a minha voz ele não ouviu, não vai. É assim, ele só sai daqui, não acredito, para buscar alguma coisa no sustento dele, armazena e fica. Da casa dele até aqui, esse o exato ponto em que Andréas foi filmado pela nossa equipe. Mais de 15 quilômetros a pé. De lá até aqui, o ponto exato da filmagem. Para os colegas jornalistas que acompanham a gente agora, vocês sabem que apenas 10 segundos de uma imagem exclusiva tem o peso da resposta de décadas de uma investigação, de uma apuração e de um esclarecimento. É uma imagem de 1 minuto que vocês vão ver do Andréas, mas uma imagem reveladora. O jeito de andar, a cor das roupas. Lembram da figura dele ainda jovem? Olhem. A imagem que vocês vão ver a partir de agora mostra ele caminhando exatamente aqui. Exatamente. Buscar alimentos, foi se encontrar com alguém. Perguntas que ainda nós não teremos respostas. Como ele vive? Porque precisa de dinheiro, mesmo sozinho. Vocês vão ver um jovem perdido. Um andar rápido. Parece que ele sabia para onde ele estava indo. Vejam, a passos rápidos, mas perdidos, a única imagem captada de Andréas Richthofen. Exclusivo Geral do Povo. Vejam. Nunca uma imagem foi tão perseguida e importante jornalisticamente com o peso dela. Saiu primeiro do Geraldo. Andréas precisa ser resgatado urgentemente. Esse menino precisa ser salvo. Resgatado. O seu contador de histórias, Geraldo Luiz. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima história. Olha, Geraldo, eu queria agradecer você, a Marlene Matos, por ter cedido essas imagens.
A Marlene me convidou domingo passado agora, onde o Geraldo exibiu essa reportagem especial. Eu estive lá e vou dizer para você, viu, Geraldo, Marlene, me emocionei demais, vou dizer o porquê e o motivo. Eu fiquei frente a frente com Andreas von Richthofen no dia 1 de novembro de 2002. Os pais foram assassinados no dia anterior, no dia 31 de outubro, e no dia 1 de novembro de 2022, eu me recordo, já participava muito do programa da Sônia Abrão, A Tarde é Sua, e eu resolvi ir ao cemitério Redentor, cemitério onde o Geraldo mostrou que é o túmulo daquela família, e eu fui acompanhar o quê? O velório e fui acompanhar o enterro. Porque algo me dizia que aquele crime não era um latrocínio, não tinha um cabimento ladrões entrarem numa mansão, matarem um casal de meia-idade com pancadas na cabeça, levar um pouquinho de dinheiro. E o pior, deixaram uma arma de fogo do lado da cama, que era a arma de Manfred von Richthofen. Não tinha cabimento. Para mim, com a minha experiência policial, falei, não tem cabimento. Isso não pode ser um latrocínio. E eu fui no velório. Fui no velório, aonde todo mundo achava que era um latrocínio, e no velório eu vejo a cena aonde aparece vindo quem? Suzane Richthofen, o seu namorado Daniel, ao lado do irmão desse rapaz que hoje tem 37 anos e alguns parentes ao lado. O que me chamou a atenção na época, Edipolo, o que me chamou muito a atenção é ver Suzane Richthofen, que na época tinha 18 anos de idade, vestido com uma roupa que parecia ir para uma balada, mostrando uma calça baixa e barriga de fora. Isso me chama a atenção. O namorado com cara de culpado. O namorado estava desconcertado. Mas, Lordello, como é que você identifica uma pessoa com cara de culpado? Eu trabalhei muitos anos na Polícia Civil de São Paulo como delegado de polícia e também como diretor de presídio. A minha vida foi entrevistar bandidos, criminosos perigosos. Então eu bato o olho, eu vejo o jeito do olhar, o jeito que a pessoa olha para você, eu consigo perceber se essa pessoa fala ou não a verdade. E quando eu olhei para o Daniel Cravinhos, me passou algo muito estranho. E o pior, e aqui eu quero contar para vocês, e eu já contei isso em off para o Edipolo, foi quando eu vejo Suzane Richthofen próximo do caixão, chorando muito, mas não derramava, Edipolo, uma lágrima sequer. E o ato de você fazer toda uma encenação, gritar, você querer passar uma emoção que você não tem, o corpo humano não consegue expelir uma lágrima. Só não sairia uma lágrima se ela tem algum problema ocular que a impede de, eventualmente, ela expelir essa arma. Mas o pior, então isso aconteceu dia 1/11. E até aí eu levantei suspeitas naquela época, conversei com a Sônia Abrão, conversei com o Elias Abrão, com toda a produção do A Tarde é Sua. E aí o que aconteceu? No dia 3 de novembro de 2022, ou seja, 3 dias após a morte do casal Manfred e Marisa von Richthofen, é o aniversário de quem? De Suzane Richthofen, o aniversário dela. E aí eu fiquei sabendo, eu falei, não é possível que essa informação seja verdadeira. Não é possível que ela e policiais me passaram que estavam investigando, que ela teria feito um churrasco com a presença do namorado, do irmão do namorado e amigos para comemorar o seu aniversário 3 dias após o pai e a mãe serem mortos na própria casa. Isso para mim me chocou e a partir daí toda a imprensa, os repórteres investigativos, começou aquele buchicho, começou aquela conversa. Espera um pouquinho, tem algo estranho nesse angu aí. Essa conversa está muito estranha. Só que tem um detalhe que o Brasil percebe. Suzane Richthofen, ela é manipuladora. Isso foi consignado durante o processo. Ela tem uma habilidade de sedução impressionante. Ela tem uma habilidade de convencer as pessoas daquilo que ela quer. Só que teve um detalhe. No dia que os pais foram mortos, foram subtraídos, no suposto assalto, R$8 mil em dinheiro e $5 mil do casal.
esse dinheiro foi sumiu da casa e a Polícia Civil, através do DHPP, numa grande investigação, descobre depois de uma semana que um dos irmãos Cravinhos havia comprado uma motocicleta cara, uma motocicleta muito bonita, e eles não teriam padrão para comprar uma motocicleta como aquela. Polícia Civil, seus investigadores, delegados do DHPP, começam a investigar, chegam nessa venda e conversam com o dono da motocicleta. Como é que foi pago o dinheiro? Foi pago em DOC? Foi pago em cheque, que na época se usava muito cheque? Não, foi pago em dólares. Só que sumiu $5 mil da casa de Manfred e Marisa von Richthofen. E aí, quando é trazido ao DHPP, o namorado de Suzane, ele acaba confessando o crime e, inicialmente, Ed Paulo lembra disso, ele assume a responsabilidade só para ele, mas em seguida o irmão confessa e a Suzane demora um pouco para confessar. Então, eu fiquei muito emocionado, viu, Geraldo? Realmente saí daqui da Rede TV no domingo sensibilizado quando eu vejo Marlene Matos. Quando eu vi ali ao vivo, né? Eu estava ao vivo no seu programa, quando eu vi a imagem desse rapaz. Eu conheci esse rapaz quando ele tinha 14 anos. E agora eu vi nas imagens que o Geraldo conseguiu através da sua produção, essa imagem me chocou, porque se passou muito tempo, ele tem 37 anos. Uma coisa que o Brasil tem que saber, esse rapaz é um rapaz muito inteligente. Depois que aconteceu toda essa desgraça, ele demorou bastante para acreditar que a irmã tinha culpa nesse problema. Ele demorou. Mas num determinado momento ele passa a acreditar que realmente ela era uma das participantes desse crime. E aí o que aconteceu? Ele ainda teve o apoio dos avós, ele fez faculdade na USP em São Paulo, 2 matérias na USP, uma pessoa muito inteligente. E depois a gente veio a saber, se não me engano, em 2015, que ele invadiu uma casa, que ele estava com problema com drogas, problemas psiquiátricos, e a partir daí chegou nesse sítio, como o Geraldo mostrou, um sítio que não se corta uma planta, um sítio que você não consegue ver uma casa, ele morando num estado realmente muito complicado de uma pessoa morar. Obrigado, viu, Geraldo, por ter me convidado no domingo. Parabéns aí você e toda a direção do programa, em nome também da Marlene Matos. Bom, nós vamos agora para Garanhuns, no agreste de Pernambuco, pois menores infratores provocaram uma rebelião na Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FUNASE. Aqui em São Paulo é Fundação Casa, lá é FUNASE. 8 adolescentes conseguiram fugir. E a Heloíse Monteiro, direto do Recife, quais são as informações, Heloíse? Oi, Lordelo, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo que você falou. Os menores infratores queimaram objetos, cadeiras e colchões. Com isso, eles causaram uma grande confusão. Tanto que as pessoas que moram ali no entorno da FUNASE conseguiram ouvir batidas nos portões e até tiros, e também conseguiram ver bastante fumaça saindo do entorno, de dentro do prédio da FUNASE. Nessa confusão toda que eles causaram, eles conseguiram fugir, 8 menores conseguiram fugir, como você bem falou, e um agente da unidade foi ferido na cabeça. Ele foi levado para um hospital lá da cidade de Garanhuns e logo em seguida foi transferido aqui para o Hospital da Restauração, aqui na capital pernambucana. O estado de saúde dele não foi divulgado. Dos 8 menores que fugiram, 5 foram recapturados e a polícia segue aí tentando recapturar esses 3 que ainda continuam foragidos. Segundo a nota enviada pela FUNASE, a situação da unidade agora é tranquila e controlada. A FUNASE de Garanhuns é responsável por abrigar jovens de cumprimento de medidas socioeducativas e hoje abriga 47 socioeducandos. E a gente continua, então, acompanhando esse caso e qualquer novidade, então, Lordelo, a gente traz aqui para você ao vivo. Obrigado, Heloísa. Eu fico no aguardo aí. E a Heloísa falou um negócio muito importante. Além da fuga, eles bateram em quem? No funcionário da FUNASE, né? Então, eles maltratam, batem, agridem, traumatismo e fogem. E no Brasil, a gente não consegue diminuir a maioridade penal, pelo menos para 16 anos. Hoje, você pega um garoto na rua de 15, 16 anos, Heloísa, é um pirulão, cara forte.
Mas não, aqui no Brasil é difícil realmente mudar a legislação. Muito obrigado, viu, Heloísa, pelas informações. E agora, a polícia de São Paulo desarticulou uma quadrilha que roubava joias de condomínios de luxo em São Paulo e repassava comerciantes de Minas Gerais. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos 2 estados e até agora 4 vagabundos presos. Quem conta todos os detalhes é o repórter que está trabalhando pra caramba, Pedro Oliveira, é com você. Ótima noite para você novamente, Lordelo, e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. Lordelo, após longas investigações, os policiais aí de São Paulo chegaram a uma quadrilha. Preste muita atenção, a uma quadrilha que tinha ramificações aqui em Minas Gerais. O grupo roubava e furtava joias e também relógios de luxo em apartamentos e casas na capital paulista e mandava os acessórios para os integrantes aqui de Minas Gerais. Os produtos, Lordelo, eram vendidos, acredite só, a preço de banana. Por exemplo, um dos relógios, um Rolex, que foi apreendido, custa mais de R$200 mil no shopping, no mercado. E os bandidos estavam passando esse relógio por menos de R$50 mil. Até agora, 4 comerciantes foram presos, um em São Paulo e 3 aqui em Belo Horizonte. E uma curiosidade, Lordelo, os 3 que foram presos aqui em Minas Gerais são irmãos. A operação realizada hoje e batizada de Joia cumpriu ainda 13 mandados de busca e apreensão nos 2 estados. Na ação, os policiais encontraram vários relógios importados de altíssimos valores, joias e também automóveis. Os itens apreendidos vão passar por uma breve análise e depois serão devolvidos para os verdadeiros donos. Lordelo, os 3 suspeitos que foram presos aqui em Minas Gerais continuam aqui no estado e depois vão ser levados para São Paulo para serem ouvidos. E logo depois, eles seguem à disposição da Justiça. Esse caso segue sob investigação. Lordelo, é com você. Obrigado pelas informações, Pedro. E olha, eu ando com você de São Paulo, você vê o homem com aquelas plaquinhas, compra o ouro, compra o joia. Da onde será que vem esse tipo de mercadoria? Agora, você vai ver algo que realmente é chocante. Uma mulher é chamada de sonsa. Sabe por quem? Por um desembargador durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Goiás. A mulher havia denunciado o assédio de um pastor. Então, ela foi assediada por um pastor e ela entrou com uma ação judicial. Durante a audiência, o desembargador Silvânio de Alvarenga afirma que nos dias atuais está cada vez mais difícil uma relação entre homens e mulheres. Está difícil mesmo, viu, desembargador? Porque os homens estão matando as mulheres, estão abusando, estão estuprando e estão incomodando. Mas ele fala que está difícil a relação entre os homens, já que, segundo ele, segundo o desembargador, há uma caça aos homens. Então, os homens viram vítima. Logo em seguida, ele pergunta se a mulher não teria sido sonsa no século em que vivemos. E aí, depois de toda a repercussão que deu na mídia e na internet, o desembargador Silvano mudou o seu voto e a vítima será indenizada pelo pastor abusador. Vamos ouvir agora a fala do desembargador durante a audiência. Presta atenção. Uma outra pergunta também que eu faço aí, até o desembargador podia me explicar. Essa moça aí, ela mesma falou que era sonsa, ela usou essa expressão aí, que às vezes não está compreendendo a coisa. Se ela não foi muito sonsa nesse... Se não é assim, num século que a gente está, mas eu estou falando assim, é outra dúvida, mas às vezes o colega que olhou bem essas provas aí, mas assim, só para a gente ficar mais tranquilo a respeito. Olha, eu acho que o desembargador está um pouco fora da realidade do Brasil, né? Eu tenho mostrado aqui no Hora de Ação, a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. Aí nós temos os estupros e as violências, os abusos, que 92% das mulheres abusadas sexualmente com violência não denunciam, não levam o caso à polícia.
A polícia praticamente só recebe 8,5% dos casos de abuso, do abuso sexual. E aí nós temos a importunação sexual, que é a mulher que é encoxada no ônibus, é a mulher que tem as nádegas acariciadas por uma pessoa, ou seja, e nós temos mostrado, Ed Polo, isso constantemente no programa. Eu mostrei recentemente no elevador, a mulher sai do elevador, o homem passa a mão. Recentemente o Ed Polo também trouxe aqui no supermercado, né, Ed? Quando a mulher estava andando, o homem passou a mão na mulher. Como é que fica, Ed? É complicado. Graças a Deus, o desembargador viu a gafe que ele deu, né, que ele cometeu e mudou o voto. Voto que acabou beneficiando, é até complicado dizer, né, Lordelo? Visto que depois do que aconteceu, dificilmente alguém consegue, né, ser beneficiado, mesmo que seja indenizado. Agora, como você disse, o desembargador tem que ser mais sensível, né, porque a situação é o juiz, né, juiz como ele, que coloca essa situação em risco, né? Quando ele dá uma situação como essa, fica difícil, mas graças a Deus ele mudou o voto. Ainda bem que ele deu o voto num dia, no outro dia teve uma repercussão danada, ele mudou o voto e aí nós entendemos que ele realmente acertou. Olha, muito obrigado aí pela sua audiência, de você estar aqui de segunda a sexta com Hora de Ação com o Jorge Lordello, 18 horas ao vivo. E agora, fique com o Rede TV News. Boa noite.